Sistema isolado. O movimento de um bloco de madeira, que constitui um sistema, sobre a superfície de gelo, que constitui a vizinhança. Veja no nosso desenho. Existe um referencial orientado da esquerda para a direita, um bloco de madeira que se move sobre uma superfície de gelo. Desenhamos o contorno que envolve nosso objeto de estudo, que é um bloco de madeira. A partir desse contorno, vemos que o gelo constitui a vizinhança, isto é, não pertence ao nosso sistema. O efeito do bloco de gelo é criar uma pequena película de água entre a superfície do gelo e a superfície do bloco de madeira, de tal forma que o bloco de madeira possa deslizar, percorrendo deslocamentos iguais em tempos iguais. Assim, se fizermos um gráfico da velocidade em função do tempo, teremos que a velocidade do bloco de madeira é constante no tempo de observação de 120 milissegundos. O valor da velocidade aqui de 0,32 metros por segundo. Uma vez que a velocidade é constante, e isso nós podemos perceber a partir da reta paralela ao eixo dos tempos, sabemos que a aceleração será nula. E no gráfico da direita, temos o gráfico da aceleração em função do tempo. Veja que a aceleração é nula durante o tempo de observação de 120 milissegundos. O papel do atrito aqui é praticamente nenhum, isto é, o atrito é mínimo entre as superfícies. Assim, a velocidade é constante no tempo e a aceleração é nula. Sistema isolado. Vamos considerar um problema análogo ao anterior, mas nosso universo agora é um pouco diferente. Vamos ter o movimento de um bloco de madeira, que será o nosso sistema, sobre uma superfície de madeira, que será a vizinhança. Veja a nossa ilustração. O nosso referencial, orientado da esquerda para a direita, a superfície de madeira e o bloco de madeira, que desliza sobre essa superfície de madeira. Vamos definir o nosso contorno, que vai separar a nossa vizinhança, que é a superfície de madeira, do nosso sistema, que é o bloco de madeira. Nessa situação, o atrito não é nulo entre as superfícies, diferente do que ocorreu quando tínhamos um bloco de madeira sobre uma superfície de gelo. A consequência disto é que, em um gráfico da velocidade em função do tempo, sabemos que, nesse caso, que a inclinação da reta é numericamente igual à aceleração. Neste caso, a aceleração será igual a ΔV sobre ΔT. ΔV é igual a 0,36 metros por segundo e ΔT 90 milissegundos. Ao calcular esta razão, vamos obter uma aceleração da ordem de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Veja que a aceleração é constante, enquanto a velocidade está diminuindo uniformemente. A partir de 90 milissegundos, o bloco para de se mover, devido ao atrito. E neste caso, a minha aceleração tem o valor nulo. Nessa situação, o atrito não é nulo entre superfícies. Assim, a velocidade diminui uniformemente no tempo e vamos ter uma aceleração finita e negativa, de valor menos 4 metros por segundo ao quadrado, enquanto houver o movimento. Quando o bloco entrou em repouso, a aceleração passou a ser zero. Sistema isolado. Considere agora o movimento de um carrinho, que é o sistema, que é empurrado por uma mão, vizinhança. A situação não está bem clara nessa figura. Ou imagine que o carrinho venha se movimentando com uma velocidade constante sobre uma superfície e de repente alguém empurra o carrinho com a mão e depois o solta. Esta é a situação. A mão não empurra o carrinho durante todo o seu movimento, somente durante algum intervalo de tempo. O carrinho é o nosso sistema, veja que ele está envolvido pelo nosso contorno, e a mão e o piso são a vizinhança, são externos ao sistema. O gráfico da velocidade em função do tempo, para este exemplo, é dado aqui. Veja que a velocidade é constante, enquanto não há interação do carrinho com a mão. A mão entra em ação e começa a empurrar o carrinho, de tal forma que a velocidade do carrinho aumenta e, de repente, a mão é retirada e o carrinho permanece a se mover com a velocidade constante. Veja que antes da interação do carrinho com a mão, a velocidade é da ordem de 0,26 metros por segundo. E após a interação do carrinho com a mão, a velocidade é da ordem
de 0,46 metros por segundo. Veja que as velocidades não são constantes durante um empurrão. As velocidades somente são constantes antes da interação e depois da interação. Em consequência, o gráfico da aceleração em função do tempo assume esta seguinte forma. Enquanto o carrinho se move livremente, sem contato com a mão, a aceleração é zero, pois a velocidade é constante. Depois da interação, a aceleração também é zero, porque o carro se move com velocidade constante. Mas, durante a interação do carrinho com a mão, o movimento somente é acelerado durante a interação do carrinho com a mão. A aceleração atinge um valor aproximadamente de 1,6 metros por segundo ao quadrado no tempo de 60 milissegundos. Concluímos que a aceleração não é nula durante um empurrão. Sistema isolado. O último exemplo é o movimento de dois carrinhos que constituem um sistema que colidem um com o outro sobre um trilho de ar de baixo atrito. E este trilho é a nossa vizinhança, conforme a ilustração a seguir. Veja o nosso contorno, que define o nosso sistema constituído pelos carrinhos 1 e 2, e o trilho de ar externo ao nosso sistema, que é a nossa vizinhança. O gráfico da velocidade em função do tempo mostra a função velocidade para o carro 1 em azul e para o carro 2 em vermelho. Pelo nosso desenho, o carro 1 tem uma velocidade inicial maior do que a velocidade inicial do carro 2. Isto pode ser visto no gráfico. O carro 1 inicia com uma velocidade constante de 1,2 metros por segundo, interage com o carrinho 2 no instante t igual a 50 milissegundos, e a velocidade do carrinho 1 diminui continuamente e positivamente, até o instante t igual a 70 milissegundos. A partir deste instante, a velocidade do carro 1 volta a ser constante, com um valor de 0,3 metros por segundo. Vejamos o que ocorre com a velocidade do carro 2. A velocidade do carro 2 é inicialmente menor, tem um valor de 0,5 metros por segundo, até um instante de 50 milissegundos, quando começa a interação, e sua velocidade aumenta continuamente e positivamente. A velocidade final, a partir do instante de 70 milissegundos, é de 1 metro por segundo. Nesse gráfico, podemos concluir que as velocidades não são constantes durante a colisão. As velocidades variam durante a interação do carrinho 1 com o carrinho 2. A velocidade do carrinho 1 diminui e a velocidade do carro 2 aumenta. Antes e depois da colisão, essas velocidades são constantes. Vejamos o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração máxima foi calculada através do valor da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. Veja que a velocidade inicial do carro 1 é 1,2 metros por segundo e a velocidade final 0,3 metros por segundo. A velocidade final menos a velocidade inicial é igual a menos 0,90 metros por segundo, que dividido por 20 milissegundos vai me fornecer um valor aproximadamente igual a menos 45 metros por segundo ao quadrado. Já para o carro 2, a velocidade inicial é igual a 0,5 metros por segundo e a velocidade final 1 metro por segundo, de tal forma que a variação da velocidade é de mais 0,5 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo de 20 milissegundos, eu vou encontrar uma aceleração média da ordem de 25 metros por segundo ao quadrado. Note assim que antes da interação, antes da colisão do carro 1 com o carro 2, a aceleração de ambos os carros é nula. Da mesma forma, após a colisão. Após a colisão, a aceleração de ambos os carros também é nula. Concluímos desse gráfico que a aceleração não é nula somente durante a colisão. Sistema isolado. Vamos resumir o que nós aprendemos a partir dos últimos 3 experimentos. O primeiro experimento era aquele do bloco de gelo sobre a superfície de gelo. Víamos que não havia uma interação do bloco de gelo com o piso e ele se movia com velocidade constante ao longo de todo o tempo de observação. Logo, a velocidade era constante e a aceleração era nula. Os últimos 3 eu estou representando aqui.
O intervalo de tempo em que a velocidade e, portanto, os momentos lineares dos objetos no sistema variam são os intervalos onde as acelerações são diferentes de zero. Portanto, há alguma interação. O segundo exemplo era o bloco de madeira sobre a superfície de madeira. Então, existia atrito antes, durante e depois. Em consequência, a velocidade variava antes, durante e depois. E, de certa forma, nem havia antes, durante e depois, durante esse processo, porque havia o atrito sobre toda a superfície de contato entre o bloco de madeira e a superfície de madeira, uma diminuição uniforme da velocidade. No segundo exemplo, o carrinho vinha se movimentando com uma velocidade constante até que ele interagia com uma mão que o empurrava e a mão o soltava, e ele partia novamente com velocidade constante. Então, antes, o carrinho se movia com velocidade constante. Durante a interação com a mão, a velocidade variava, a velocidade aumentava. E depois que ele perdia o contato com a mão, a velocidade permanecia constante. E o último exemplo, onde eu tinha dois carrinhos interagindo entre si, e esses dois carrinhos pertenciam ao sistema. Antes da colisão, a velocidade era constante. Durante a colisão, a velocidade de cada carrinho variava. A velocidade do carro 1 diminuía e a velocidade do carro 2 aumentava. E isto ocorria durante a colisão. Após a colisão, a velocidade era constante. Podemos resumir essas observações experimentais dizendo o seguinte, que durante a interação há variação da velocidade de cada carro ou do bloco. Logo, há variação do momento linear de cada carro somente quando há interação. E isto vem a responder à questão que nós estávamos deixando em aberto, que eu não sei se você se lembra, que era a seguinte: o que faz variar o momento linear de um sistema? Ou o que faz variar o momento linear de um objeto em um sistema isolado? Se o momento linear é uma grandeza extensiva. E aqui está a primeira pista. Deve ser alguma interação com a vizinhança. Observe que a placa de madeira era a vizinhança. Observe que a mão era a vizinhança. Observe que o trilho de ar era a vizinhança. Mas que nesse último caso, a interação ocorria dentro do sistema. E neste último caso, há algo peculiar, que vamos analisar a seguir.